Bom, alunos, bom dia. Hoje nós vamos dar continuidade ao conteúdo do 8º ano com o tema Um pouco de genética. Esse tema se encontra no nosso livro didático na página 91. Bom, o que é a genética? Para que serve a genética? A genética, ela é uma ciência, responsável por estudar como são transmitidas as características, de pai para filho. E quem foi o mentor dessa história? Como isso surgiu? Bom, surgiu com Mendel, Como vocês podem ver lá na página 91, tem uma foto dele, Mendel. Ele era austríaco, E ele resolveu se dedicar aos estudos da genética. Então, ele foi morar num mosteiro, numa escola de monge, que seria hoje uma escola de padres, para ter seus estudos custeados pelo mosteiro. Daí, ele tinha que arrumar um material de estudo que fosse fácil, dele visualizar e ver o desenvolvimento dos seres vivos. Então, ele analisando lá no mosteiro, ele percebeu que ao redor desse mosteiro tinha muitos pés de ervilha. E aí ele tomou as ervilhas como seu objeto de estudo, Ele poderia ter escolhido uma árvore de grande porte, só que o detalhe é que árvores de grande porte, por exemplo, demoram 20 anos, 40 anos para atingir a fase adulta. Então, ele não teria um bom resultado de pesquisa. Já os pés de ervilhas, elas têm vida mais curta, então era mais fácil de visualizar e ele tinha isso em grande escala para poder analisar. Então, o que ele fez? Ele começou a selecionar ervilhas e analisar. Aí ele analisou cor das flores das ervilhas, altura da planta e cor da própria ervilha. Ele percebeu que as ervilhas elas tinham processos de tipos de ervilhas que elas eram de colorações diferentes. E ele sabia que as plantas cruzavam entre si. Para quem não lembra, as plantas cruzam por meio das flores, onde o pólen de uma planta vai para outra da mesma espécie e aí ela fecunda por meio do vento, por meio de polinizadores. Então, o que Mendel fez? Ele pegou as ervilhas, isolou as flores das ervilhas e começou a manipular esse cruzamento. Ele pegava a flor, abria, tirava o pólen de uma, passava para outra e fecundava e esperava o resultado. Quando essa ervilha, essa planta gerasse uma vagem com ervilha dentro, ela geraria, ervilhas nas cores esperadas. Bom, falando de genética, o que nós precisamos frisar? Que a genética de Mendel, ela se baseou em alguns estudos que eu preciso mostrar aqui à parte. Então, olha só, o que ele fez? Ele disse que nos seres, eles tinham genes ou alelos, pode chamar de uma maneira ou de outra, chamados de dominantes e recessivos. Ele passou a criar códigos. Então, ele falava assim, toda característica dominante num ser vivo, ela vai ser representada por letra maiúscula. E toda característica recessiva, vou representar com letras minúsculas. Eram maneiras de criar um código para ele entender o que acontecia nos experimentos reais. E foi mais ou menos assim que aconteceu com Mendel. Ele pegou ervilhas de duas colorações, tá? Essas ervilhas, ele tinha ervilhas amarelas, e ervilhas verdes. Então, as plantas eram um pouquinho diferentes, então o que ele fez? Ele pegou o pólen de uma e colocou na outra. O que ele esperava? Que do resultado dessas plantas surgiriam metade amarela e metade verde, porque ele estava cruzando ervilhas amarelas com ervilhas verdes. Para a surpresa dele, quando todas as plantas germinaram, que saíram as vagens com ervilhas, todas as ervilhas, 100% das ervilhas eram amarelas. Todas. Mesmo ele tendo cruzado amarelas com verde, ele não teve 50% de amarelo e 50% verde como ele esperava. Daí ele quase desistiu do experimento, achou que tinha tido alguma coisa errada e ele quase cancelou os estudos, mas ele pensou assim, bom, eu vou tentar mais uma vez e vou pegar esses filhos, que ele chamou de F1, e vou cruzar elas entre si. De novo, quando a planta produziu flor, ele foi lá, tirou o pólen de uma, cruzou com a outra e esperou o resultado.
Aí fez o cruzamento. No segundo resultado, que ele chamou de F2, grupo de filhas 2, ele percebeu que do total 3:1. 3 plantas eram amarelas e uma verde surgia. O que ele descobriu com isso? Ele parou para analisar e descobriu que as ervilhas iniciais aqui, as chamadas F1, elas não tinham visualmente cores verdes, mas elas guardavam dentro de si informações genéticas da cor verde, que não foram passadas para a primeira geração, mas apareceram na segunda geração. Daí veio toda a história da genética. Explicando isso em códigos genéticos hoje. Como ele disse que toda característica dominante, aquela que a gente vê, aquela que aparece com mais intensidade, seria representada por letra maiúscula, seria basicamente assim, ó. Ervilhas amarelas teriam 2 genes maiúsculos. Eu vou usar a letra A só por causa do amarelo. Seria azão, azão. E as ervilhas verdes, já que elas apareceram em menor quantidade, seria azinho, azinho. Então, ele estava cruzando azão, azão, dominante, com azinho, azinho. Só que o resultado que surgiram eram todas visualmente amarelas, só que elas não eram amarela pura. Porque quando se cruza azão, azão com azinho, azinho, a gente vai ter uma mistura dessas características aqui, representadas por letras. Deixa eu explicar melhor aqui. Então, se eu cruzar azão, azão com azinho, azinho, a gente vai fazer uma propriedade tipo a distributiva da matemática. Vai cruzar o primeiro com o primeiro, que vai ficar azão, azinho. O primeiro vai de novo com o segundo, azão, azinho. Depois, o segundo aqui vai com o primeiro daqui, azão, azinho. E o segundo com o segundo, azão, azinho. Reparem que todas elas têm a letra A maiúscula no começo, né? O gene dominante. Por ela ter esse gene dominante, todas elas, quando a gente olha, elas são amarelas. Mas ela tem, na genética, o azinho indica que ela tem uma característica de verde misturada em todas. Ou seja, lá no cruzamento dele, ficaria assim, ó. O azão, azinho, cruzado. O azão, azão e o azinho, azinho cruzados entre si, ficariam assim, ó. Azão, azinho, azão, azinho, azão, azinho e azão, azinho. Por isso que Mendel viu que elas eram todas de cores amarelas. Tudo que era visto era ervilhas amarelas, mas elas já não eram mais amarelas puras, azão, azão. Elas eram amarelas que tinham sido misturadas com verde. Quando ele resolveu fazer o segundo cruzamento, que cruzou as duas dessas, ele pegou uma dessa, azão, azinho, e cruzou com uma da mesma geração, azão, azinho. Quando ele cruzou essas duas, ele obteve o seguinte resultado. Azão, azinho, que é cruzado com azão, azinho, vai ficar assim, ó. Azão, azão, porque é o primeiro com o primeiro. Azão, azão. Primeiro de novo com o segundo de lá. Azão, azinho. Agora esse daqui que não foi com ninguém. Azinho com o primeiro. Azão. A ordem não altera. E azinho com azinho. Interpretando isso, essa ervilha aqui seria de cor amarela, só que ela é pura. Essa daqui, visualmente, também é amarela, porque ela tem um azão. Quando ela tem o azão, que é o dominante, ela é amarela. Essa daqui, independente da ordem, se ela tem um azão, ela também é amarela. E essa daqui que não tem o azão, ela é recessiva. Então, é azinha, azinha, é verde. Representando isso em porcentagem. Porcentagem de uma coisa é 100%. Se o total tem que dar 100, cada um vale 25. Então, ó, 25 mais 25 mais 25, 75% amarelas. E 25% só de ervilhas verdes. Isso é o percentual, né? Quando eu faço a porcentagem do resultado do cruzamento genético. Se fosse em probabilidade,
Quantos de quantos eu tenho? Poderia ser em fração, por exemplo, 3 quartos das ervilhas, ó, 1, 2, 3 das 4 são amarelas e 1 quarto são verdes. Um grupo dos 4 são verdes. Também poderia ser assim. Ou ainda, em alguns livros, ele vai dizer assim, ó, 3 para 1. 3 amarelas para 1 verde. Então, é nisso que se baseia a genética. Lá no primeiro cruzamento, então, quando ele pegou e cruzou a F1, essa F1 ela estava misturada. Depois que ele cruzou, ele viu que deu azão azinho e tornou a cruzar entre si. O que ele teve? Ele teve ervilhas, sendo que todas essas aqui, 75% eram amarelas e essa 25% verde, totalizando os 100%. Lembrando que as letras podem ser qualquer letra do alfabeto, só que se a característica for dominante, a gente usa letras maiúsculas. Se a característica for recessiva, a gente usa letras minúsculas. Por que a gente estuda isso? Para todas as características. Por exemplo, lá na página 92, ele cita uma capacidade de dobrar a língua. Isso não é uma mutação genética nem uma doença genética, mas é algo que dá para ser calculado por meio do cruzamento genético. Ainda na página 92, é importante frisar que ele fala assim, sobre que genótipo e fenótipo. O que é o genótipo? O nome já diz, genética, vem da parte genética. Quando eu falei que essa ervilha aqui, elas eram amarelas, é porque a genética dela, a parte visual dela é amarela, mas a genética dela é misturada. Então, o que é o genótipo? São os genes. Quais são os genes dela? Azão, azinho, azão, azinho, azão, azinho. E essa aqui, azinho, azinho. E o que é o fenótipo? É aquilo que é visível. Qual é o fenótipo dessa? A amarela, que é a cor que a gente vê. Essas daqui, apesar de ter misturado azão, azinho, o fenótipo delas é amarela, mas ela não é pura. Então, fenótipo são as características que a gente vê no indivíduo. Pele morena, olhos verdes. Genótipo é a parte genética do indivíduo, é a carga genética do indivíduo. Representando isso em genética, tem um esquemazinho mostrando os cromossomos dos indivíduos, né? Que está lá dentro do nosso DNA, o DNA está emaranhado, cheio de cromossomos. Seria essa imagem aqui. Lá na página 93, nós vamos ver um exemplo do cruzamento genético que nós já fizemos, que eu já representei no papel. Lá na página 93, aí ele fala sobre outra característica. Tem pessoas que têm um lobo da orelha colado, né? Que não tem aquela voltinha pendurada. E outras que têm um lobo da orelha solto. É uma diferença genética. Não quer dizer uma doença, não quer dizer uma mutação, mas é uma característica genética presente em algumas pessoas. E isso pode ser descoberto a partir do cruzamento. E ele traz exemplos desses cruzamentos genéticos. Tem que saber fazer o cruzamento. Não entendeu como faz? Volta o vídeo e vai ver como eu fiz. É sempre assim, o primeiro daqui com o primeiro de lá. Aí o primeiro daqui com o segundo de lá. Aí o primeiro foi com todo mundo, aí vem pra cá. Segundo daqui com o primeiro daqui, segundo daqui com o segundo de lá. E assim vai. Sempre vão dar 4 pares. 4 pares, se são 4 pares, total é 100%, cada um vale 25%. Bom, ainda em genética, a gente tem os grupos sanguíneos, o sistema ABO. O que é o sistema ABO? Porque nós temos 4 tipos de sangue. O sangue A, o sangue B, o sangue AB e o sangue O. Só que esses sangues, eles não são representados assim simples, né? Com as letras propriamente dita A, B, AB e O. Eles são representados assim, ó. O sangue A, ele vai ser representado por Isão A ou Isão A, Izinho. Já eu explico. Sangue B, Isão B ou Isão B, Izinho. Sangue O, Izinho. E sangue AB, Isão A, Isão B.
Como que eu vou saber qual é o tipo sanguíneo? Bom, se uma pessoa ela tem sangue A e eu digo que o sangue A dela é homozigoto, homossemelhante, quando os dois alelos são iguais. Então, ela é isão A, isão A. Ou, se ela, por exemplo, ela é do sangue A, mas alguém da família é do sangue O, ela é um A misturado. Então, ela é isão A, isinho. Sangue B homozigoto, isão B, isão B. Sangue B heterozigoto, isão B, isinho. Quer dizer que tem alguém lá, ancestral dele, que tem o sangue O. O sangue O é chamado de isinho, isinho. Por quê? Porque ele não tem essa letra, o isão, que é maiúsculo, que é dominante. Se ele não tem a letra dominante, por isso que ele é o doador universal, né? O O negativo, ele é doador universal porque ele não tem essa dominância. Por ele não ter a letra maiúscula, ele não vai causar nenhuma reação nas pessoas. E o isão A e isão B, que é o sangue AB, que os dois são dominantes na situação. Provavelmente alguém é do sangue A, ou a mãe ou o pai do sangue B, e os dois dominam a situação. Então, as representações sanguíneas, elas são assim. Esse seria para o sangue A, esse B, esse O e esse aqui AB. Ainda aí acompanhando no livro. E aí ele traz um quadro explicando exatamente aquilo que eu acabei de representar. Para fazer o cruzamento, não posso usar essas letras normais, A, B e O, tem que usar assim os alelos, isão A, isão B. E o cruzamento genético é basicamente igual foi com as ervilhas, igual vai ser com todos os outros. A gente vai cruzar, vão dar 4 pares e a gente vai analisar um por um. Bom, como seria esse cruzamento genético? Por exemplo, se eu considerar, imagine uma mulher do sangue AB, então a mulher do sangue AB, se ela é AB, ela é isão A, isão B, que se casa com um homem do sangue A, só que o pai desse homem, ele era do tipo O. Se ele era do tipo O, ele tem o izinho ali na mistura. Como que vai ficar esse cruzamento genético? Vai ficar, mesmo base do cruzamento, primeiro com primeiro, então vai dar isão A, isão A. Primeiro com segundo, isão A, isinho. Agora eu vou com esse. Isão B, com o primeiro daqui. Isão A, ficou ó, BA. E esse, isão B, isinho. Bom, aqui tem que ter interpretação, senão vai fazer errado. Como que a gente precisa saber, prestar atenção para interpretar? Isão A, tá fácil. Esse sangue aqui é sangue tipo A. Isão A, isinho, também é tipo A. O que mudou foi o genótipo, que esse é homozigoto, que os dois são iguais, e esse aqui é heterozigoto. Tem uma mistura, mas não deixa de ser sangue A. Isão B, isão A, não existe sangue BA, é o AB, não importa a ordem dos alelos. Então, aqui vai ser o sangue AB. E isão B, isinho, esse aqui vai ser o sangue B. Em percentual, seria A e A, 25 e 25, 50% de sangue A. 25% de sangue AB. E 25% de sangue B. Então, 25, 25, 50, 25 e 25 mais 50. Deu esse percentual. Espero que vocês tenham entendido e depois a gente dá continuidade falando do fator RH.